Então, pessoal, vamos lá. Tomando aqui, nós vamos para a nossa aulinha de nervos cranianos, tá? Na verdade, é uma complementação do que a gente viu aqui em tronco encefálico. Então, à medida que a gente passou por bulbo, ponte, mesencéfalo, que a gente viu a anatomia topográfica, né, e a anatomia microscópica, através dos cortes transversais, a gente foi vendo o aparecimento dos nervos cranianos, né, dos seus núcleos, mas na verdade a gente acabou discutindo um pouco sobre eles, porque não havia importância necessária e imediata de fazer essa discussão naqueles momentos, né? Mas aqui a gente vai fazer a discussão de cada um dos 12 pares que fazem parte aí desse conjunto, tá? Então, esses nervos cranianos aí, eles fazem a conexão com o encéfalo, tá? A gente tem aí no total 12 pares. Eles são nomeados em algarismos romanos de 1 até o 12, tá? Essa numeração, ela se dá no sentido crânio-caudal, ou seja, quanto mais cranial, menor o número. Então, nós temos aí nervo olfatório 1, o óptico 2, óculo-motor 3, o troclear 4, trigêmeo, né, com suas 3 raízes, o 5, abducente, o sexto, facial, o sétimo, vestíbulo coclear, o oitavo, glossofaríngeo, o nono, vago, o décimo, acessório, o 11º, e o hipoglosso, o 12º par, tá? A gente, sempre que falar em nervo craniano, em pares de nervo craniano, ele vai seguir essa nomenclatura. No geral, as pessoas não falam o nome dos nervos, não falam o número do par. Então, é interessante você decorar ou tentar aprender o nervo de acordo com a sua numeração, tá? Então, como são pares, a gente vai ter tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então, o que tem do lado direito tem do lado esquerdo. Esses pares de nervos cranianos, eles podem ainda ser organizados de acordo com as suas funções, tá? Então, por exemplo, os pares 2, 4 e 6, né? No caso, o nervo óptico, o óculo motor e o troclear, eles estão relacionados aí ao controle da musculatura ocular, tá? Então, esses 3 pares aí controlam a musculatura ocular. O 5, tá? Que no caso é o nervo trigêmeo, ele dá origem a 3 ramos, né? E ele é responsável por fazer a inervação sensitiva da face. Então, nós temos o nervo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, né? Que vai fazer a inervação de diferentes regiões da face, como a gente vai ver mais à frente quando estiver discutindo exclusivamente sobre o nervo trigêmeo. O nervo facial e intermédio, no caso o sétimo par, ele está associado principalmente à inervação motora da musculatura da mímica facial, tá? Então, orbicular do olho, orbicular da boca, próstata, então todas as musculaturas de mímica facial, eles estão relacionados com a inervação do nervo facial e aí do nervo intermédio. O oitavo par, né, que é o vestíbulo coclear, associado tanto a equilíbrio, tá, quanto a questão auditiva, tá? Então, esse nervo aí do vestíbulo coclear, os 2 núcleos do nervo vestíbulo coclear, eles estão associados a isso e ao controle de alguns reflexos específicos de ajuste dos olhos em relação à posição da cabeça. Então, por exemplo, quando o paciente apresenta aquela reação de nistagmo, né, que o olho começa a se movimentar de forma incoordenada em relação ao movimento da cabeça, geralmente
nós temos associado lesão aqui nas vias que levam ao nervo vestíbulo coclear. O 10º par, que é o nervo vago, é importantíssimo, é ele que faz inervação de boa parte, inervação, no caso, parasimpática, né? De boa parte das vísceras abdominais e torácicas, sobretudo as abdominais, então intestino, estômago, secreção de suco gástrico, etc. Né? Responsabilidade do nervo vago. O 11º aí, o nervo acessório. O nervo acessório ele tem uma exceção porque ele é o único par de nervo craniano que ele possui também origem na medula, né, fora do tronco encefálico. Então, ele inclusive ele possui ramos que inervam aí trapézio, fibras superiores, esternocleidomastoide e etc. Tá? E nós temos o 12º par, que é o nervo hipoglosso, que está relacionado aí basicamente à inervação da região da laringe, faringe e etc. Tá? Então a gente vai começar, a partir de agora, a discutir cada um desses pares em sequência, a sua importância, a sua localização anatômica. Então, nós temos aí uma tabela, tá? A origem desses pares, né? Todas essas origens, na verdade, a gente já discutiu nas aulas que antecederam esta, né? Então, o primeiro par, ele sai lá do bulbo olfatório. O segundo par, lá da região do quiasma óptico, que a gente vai entender daqui a pouco do que é que se trata. O terceiro par, do sulco medial do pedúnculo cerebral. O quarto par sai do véu medular, né, superior, ali na região do quarto ventrículo. O quinto par sai entre a ponte e o pedúnculo cerebela médio. O sexto par sai do sulco bulbopontino. O sétimo par também do sulco bulbopontino, né? A gente lembra lá naquela imagem que o sexto, o sétimo e o oitavo par eles têm basicamente a mesma origem, né? Sendo que o nervo intermédio ele fica entre o sexto e o oitavo par, né? O nono par sai do sulco lateral posterior do bulbo, o 10º par também sai do sulco lateral posterior, né? Só que ele fica um pouco mais inferior, um pouco mais caudal em relação ao nono par. O 11º, ele está localizado aí no sulco lateral posterior do bulbo, tá? No caso, a raiz craniana, e a gente tem a raiz espinhal, que vem lá da medula, tá? As duas raízes se unem para gerar o nervo acessório. E o 12º sai do sulco lateral anterior do bulbo, né? Assim, um pouco à frente da região da oliva, tá? A origem aparente a gente vai ver à medida que a gente for falando de cada um dos nervos em imagens anatômicas do crânio. A gente vê por onde, qual a fissura, qual o forame que essa estrutura ela emerge. Tá? Então, diferentemente lá dos nervos espinhais, que a gente discutiu nas primeiras aulas, os nervos cranianos eles são um pouco mais complexos funcionalmente. Tá? Isso porque eles inervam, né, no sentido de inervação somática e inervação visceral, nós temos um conjunto de fibras que são chamadas de fibras especiais. Tá? Essas fibras especiais, elas são assim chamadas porque quando nós nos referimos à inervação aferente, ou seja, aquela que leva a sensação, que leva a sensibilidade, que leva a informação para o sistema nervoso central, elas estão relacionadas aos órgãos dos sentidos. Então, aqueles nervos, aqueles pares de nervos que estão associados à visão, ao olfato, ao paladar, né, eles têm porções que são chamadas de porções especiais do nervo. Tá? Então, por exemplo, as inervações, os nervos aferentes, eles podem inervar, ter fibras tanto viscerais quanto somáticas, né? E tanto as somáticas quanto viscerais, elas podem ser gerais e podem ser especiais, tá? As gerais são aquelas relacionadas à sensação geral, né? De pressão, de temperatura. Isso é uma avaliação de sensação geral, tá?
especial aí realmente está relacionado a algum órgão de sentido, algum órgão especial. Já as eferentes, observem que as somáticas, elas não têm diferença com relação a gerais ou especiais, tá? Elas são apenas somáticas e estarão relacionadas ao movimento de alguns músculos, tá? Já as viscerais, elas são divididas em gerais e especiais. As especiais aqui, mais especificamente, elas estão relacionadas à inervação de músculos de origem branquiométrica, tá? Que é isso? Quando a gente fala lá da questão de desenvolvimento embriológico, a gente lembra que nós temos a divisão dos somitos, né? E mais cranialmente, no desenvolvimento do feto, nós temos as divisões dos eixos branquiais. Esses eixos branquiais, posteriormente, eles dão origem a alguns músculos específicos, como, por exemplo, músculos dos olhos, músculos da língua, tá? Músculos específicos da deglutição. Então, esses músculos, eles são chamados de músculos branquioméricos, porque eles saem desses eixos branquiais do desenvolvimento fetal, tá? Outros músculos que também são considerados por alguns autores como músculos parcialmente de origem branquiomérica são o músculo esternocleidomastoideo e os escalenos e o músculo trapézio, né? Mais especificamente por fibras superiores que coincidentemente recebem parte de inervação do nervo acessório, que é um par de nervo craniano, tá? Então, à medida que a gente for falando dos nervos, a gente vai tecendo no comentário se ele possui algum tipo de inervação especial, seja para sentido, seja para contração de músculos, tá? Então, nós temos aí, ó, a inervação da musculatura branquiomérica, nós temos o quinto par, o sétimo, o nono e o décimo par, que fazem essa inervação, e aí nós temos as regiões correspondentes a esses arcos branquiais de inervação, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto arco. Então, o quinto par, ele controla, né, ou ele inerva a musculatura mastigadora, né? Ventre anterior do músculo de gastro, tá? O trigêmeo, como a gente vai ver mais na frente. O sétimo par, ele controla a musculatura da mímica, o ventre posterior do digástrico, tá? E o músculo estiloióide, que corresponde ao segundo arco branquial. O nono par, ele inerva o músculo estilofaríngeo, né? E o constritor superior da faringe. Vamos trabalhar lá principalmente no reflexo de deglutição. Então, corresponde aí ao terceiro arco branquial. E o décimo par está relacionado aos músculos constritores médio e inferior da faringe e músculos da laringe, aí, que correspondem ao quarto e quinto pares dos arcos branquiais. Então, aqui é só uma diferenciação para a gente entender. São musculaturas muito semelhantes à musculatura estriada esquelética, com algumas raras exceções com relação à estrutura morfofuncional, tá? Mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Mais uma separação didática para a gente entender melhor isso, ok? Então, o primeiro par, né, de nervo craniano é o nervo olfatório. Ele se origina aí na região do bulbo olfatório, como a gente observa aí na imagem aqui mais superiormente, tá? Esse nervo, ele é basicamente um nervo aferente, ou seja, ele tem a capacidade de pegar essas informações olfatórias e levar para o sistema nervoso central, para que seja feita a transdução dessa informação e, consequentemente, para que a gente consiga sentir o cheiro, tá? Os ramos do nervo, eles atravessam aqui o crânio através de uma região chamada de lâmina crivosa, né? Que, como a gente vai ver na imagem no próximo slide, é uma região que é porosa e que permite a passagem desses vários nervos para que ele se posicione aqui na região de fundo do nariz, tá? Aí agora com essa questão do coronavírus, né? Ele tem ação aqui nessa região do nervo, né? De certa forma, alguns estudos mostram que ele até destrói essas terminações nervosas aqui que tem que se regenerar posteriormente para que a pessoa volte a sentir o cheiro. E outros estudos mostram que a ação não é aqui, a ação é lá no núcleo
diminuindo lá a quantidade de sinapses, né? Mas ainda está em discussão para entender direito o mecanismo para a diminuição do olfato aí por infecção do coronavírus. Então aí, ó, a gente tem circundado em roxo a região da lâmina crivosa, né, a passagem do primeiro nervo. Então observem os porozinhos presentes lá na região, tá? É a região por onde passam essas terminações nervosas. Então, como a gente viu, ele é um nervo aferente, visceral e especial, tá? Porque ele está relacionado à função de sentido, de olfação. Aqui só mostrando novamente, tá? Observem aí a placa, os nervos passando pela região e se posicionando lá na região do fundo do nariz. Então, a terminação nervosa, quando ela sai lá do nariz, quando sai a informação, ele sai aqui pela região do bulbo olfatório, tá? Do bulbo olfatório, ele cai dentro do trato olfatório, ok? Do trato olfatório, ele é conduzido através da estria olfatória medial e, posteriormente, ele cai dentro da estria olfatória lateral até que ele chegue lá no corpo amigdaloide e na área piriforme, onde vai iniciar o processo de transdução da informação olfativa, tá? Então, esse aqui é o trajeto do nervo olfatório. Primeiro par de nervo craniano. O segundo par é o nervo óptico, tá? Ele se origina aí na região do quiasma óptico, tá? Esse quiasma é uma região em que há a coalescência das informações, ou seja, a convergência das informações do nervo óptico que vem do olho esquerdo com o nervo óptico que vem do olho direito, eles se unem, tá? Quando eles se unem, parte das fibras do direito, elas decursam para o esquerdo e parte das fibras do esquerdo decursam para o direito. Então, as informações de um olho, elas são tanto processadas de um lado dos hemisférios cerebrais, quanto do outro também. Por isso que com um olho só, você consegue enxergar também, tá? Então, existe essa decursação das informações para você formar a imagem completa, ok? Então, é um nervo que ele é aferente para impulsos visuais, também é um nervo aí de terminações especiais, porque está associado a sentido. E ele passa do crânio para penetrar no olho através do canal óptico, como a gente consegue observar aqui, ó, na imagem aqui nessa secção do crânio, a gente consegue observar aqui o canal óptico circundado em roxo, por onde há a passagem do segundo par de nervo craniano. Então, observem, ó, vejam aí a questão da decursação. Então, as fibras que vêm do lado esquerdo, né, left eye, elas tanto permanecem do lado esquerdo, quanto elas também decursam na região do quiasma óptico para o lado direito, onde elas são processadas lá no córtex occipital, né, que é a região responsável por fazer a interpretação e a formação da imagem, posteriormente, né, lá no encéfalo. Ok? O terceiro par, o nervo oculomotor. Esse nervo está relacionado basicamente a controle da musculatura ocular. Então, ele emerge aí na região do sulco medial do pedúnculo cerebral, tá? Ele produz aí fibras eferentes somáticas, então é um músculo basicamente motor, tá? E aí ele vai inervar a musculatura do reto superior, do reto inferior, do reto medial, do oblíquo inferior e do músculo ciliar cristalino e esfíncter da pupila. Essa região aqui do óculo motor, né, que controla o músculo ciliar e o esfíncter da pupila, ele é divisão do sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? O restante do controle, né, do reto superior, reto inferior, medial e oblíquo inferior, é controle motor
voluntário, não é involuntário. Bom, então só lembrando, o cristalino, a musculatura ciliar do cristalino é uma musculatura que serve basicamente para controlar o foco, tá, da nossa visão, para fazer o ajuste de acordo com que você olha para mais perto, para mais longe. E o esfíncter da pupila é um músculo que está relacionado à abertura da pupila, tá? Se a gente for fazer a comparação do olho, a gente pode comparar com uma câmera fotográfica, né? Então, na câmera fotográfica, eu consigo controlar a abertura do obturador, que seria a, a mimetização da pupila, tá? Então, se ela está menos aberta, passa menos luz. Se ela está mais aberta, passa mais luz. E o músculo ciliar ele está relacionado ao controle da lente, da distância da lente, a distância focal, para eu conseguir focar objetos que estão mais distantes ou objetos que estão mais próximos, tá? Então, aí, com a ação do óculo motor, o músculo ciliar ou ele contrai para deixar mais próximo, ou ele relaxa para deixar aí mais distante, tá? O nervo oculomotor, ele emerge para fazer a inervação da musculatura ocular e do músculo ciliar e da pupila na região da fissura orbital superior, como a gente consegue observar aqui, ó, na imagem, tá? Essa região da fissura orbital superior, observem que ele serve para passagem para o óculo motor, tá? Para o quarto par, para o ramo ocular do trigêmeo, né? E para o sexto par de nervo craniano, tá? Então nós temos várias terminações nervosas, vários nervos passando aí pela região da fissura orbital superior. Então só mostrando aí, ó, as musculaturas que são inervadas pelo nervo oculomotor, né? Então, o oblíquo superior, ele vai fazer o movimento da diagonal para cima, tá? O levantador da pálpebra vai levantar a pálpebra, né? O músculo reto medial vai fazer o movimento de olhar para o sentido medial, para o centro. O músculo reto inferior faz o movimento de olhar para baixo e o músculo oblíquo inferior faz o movimento de olhar para baixo e para o lado, tá? Observe que nós temos aí dois músculos que estão sublinhados, né? O reto superior e o reto lateral. O reto lateral ele é inervado pelo músculo abducente, tá? Enquanto que o reto superior ele é inervado pelo músculo troclear, tá? Porque é uma rodana. Tróclea significa rodando. Então, vai fazer o movimento de olhar para cima, tá? Então, com alguns movimentos oculares, a gente consegue testar 3 pares de nervos cranianos, né? O óculo motor, o troclear e o músculo, o nervo abducente. Então, mostrando mais uma vez, ó, o que a gente falou agora há pouco, a gente tem a saída lá posteriormente do nervo oculomotor, tá? Ó, observem lá o oculomotor, e a gente consegue ver também, ó, o nervo abducente indo para o reto lateral e o nervo troclear indo em direção ao reto superior, tá? Aí, mais uma vez, mostrando essa região aqui de inervação motora, a gente possui posteriormente ao olho um gânglio ciliar. Esse gânglio ciliar é o que vai gerar a inervação, que vai inervar tanto o músculo ciliar quanto o músculo esfíncter da pupila, tá? Então, para os demais, nós temos ramos nervosos do óculo motor. Já como é parasimpático, lembre, nós temos um gânglio que está próximo do órgão inervado, que é quem? O olho aqui na região do esfíncter da pupila e do músculo ciliar. Quarto par, né, que é o nervo troclear, como a gente falou, ele vai ser basicamente responsável por fazer a inervação do músculo oblíquo superior, tá? Então, ele é um nervo que é eferente para a musculatura ocular.
Ele sai da região do véu medular, lá na região do quarto ventrículo, e passa também através da fissura orbital superior, como a gente está vendo aqui novamente na mesma imagem. Tá? Então, nós temos a passagem aqui também do nervo troclear. Mostrando o nervo troclear, o ramo, tá? Se dirigindo aí para o músculo reto superior, passando lá posteriormente pela fissura orbital superior. O sexto par, já a gente vai para o quinto, tá? Só para a gente fechar aqui os nervos que controlam a musculatura ocular. É o nervo abducente, que, como a gente já discutiu também, ele controla aí basicamente a contração do músculo reto lateral, tá? Então, ele sai lá da região do sucobulbo pontino, faz o seu trajeto, chegando até lá a fissura orbital superior também, passando aí ao sexto par. Então, nós temos o oculomotor, o troclear, nós temos um ramo, né, o ramo oftálmico do trigêmeo passando, que é o quinto par, e nós temos aí também o nervo abducente, que passa pela fissura orbicular superior também. Ok? Aí só mostrando mais uma vez, a passagem do nervo abducente pela fissura orbicular superior, chegando aí para inervar a musculatura do músculo reto lateral. Tá? Aí, como a gente tinha falado, né, a gente pode fazer, através de movimentos simples oculares, o teste do terceiro, do quarto e do sexto par. Então, você pode utilizar uma caneta ou mesmo o seu dedo e direcionar para regiões diferentes para fazer o teste desses pares de nervos cranianos. Então, se você põe para o lado e o paciente não consegue fazer o movimento de abdução, de olhar para o lado, né? Então, você tem lesão do nervo abducente para aquele lado específico, né? Lembrando que o nervo abducente, ele não faz depuração, tá? Então, se eu olho para o lado esquerdo com os dois olhos, eu tenho o abducente do lado esquerdo, né? O reto lateral e o reto medial desse lado. O reto medial desse lado, ele é inervado pelo nervo oculomotor, tá? Então, nesse olho eu não estou testando o abducente. Para eu testar o abducente no olho direito, eu tenho que trazer o movimento para o outro lado, para o paciente olhar para o lado. Se eu quiser testar o troclear, eu elevo o objeto para cima e o paciente tem que olhar para cima com a íris reta, tá? Não é para cima e para o lado, é apenas para cima. Se o paciente não conseguir olhar para cima, lesão do nervo troclear, tá? Que pode ser unilateral ou pode ser bilateral. Essas lesões de pares de nervos cranianos, eles estão associados ou a lesões cranianas, né, graves, em que você tem lesão indireta, principalmente através do aumento da pressão intracraniana, né, e a gente usa aí na prática clínica, dentro de unidade de terapia intensiva, hospitalar, etc., para avaliar esses reflexos e entender como é que está o grau de orientação do paciente, né? Então, reflexo pupilar também é importante. A gente viu aí que está associado também ao nervo oculomotor, né? Na sua terminação parasimpática. Também pode ser feito esse teste, ok? Então, todo mundo aí, quem não sabia, está aprendendo. Quem já sabia, está relembrando como é que a gente consegue avaliar esses três pares de nervos cranianos. Trigêmeo, né, que é o quinto par, é um nervo aí de importância clínica bem importante. Existe uma doença que está associada à dor, né, crônica, que é justamente a neuralgia do trigêmeo, e é relativamente comum, né, seja por fatores externos ou seja por fatores intrínsecos, né? Então, existe, não só para o trigêmeo, mas para todos os pares de nervos cranianos, existe uma formação tumoral, né, que é chamada de neurinoma, que é justamente um aumento da quantidade de células de Schwann, né, de aumento de quantidade de tamanho, e que gera a compressão do nervo, o aumento dessa célula de Schwann, ou de Schwann, como queiram, e isso vai gerar a transmissão dolorosa aí, ou a inativação de outros pares de nervos, né?
geralmente está associado a esse tipo de apresentação clínica. Mas a cirurgia é o tratamento geralmente mais indicado, tá? Então, o trigêmeo aí, ele tem a sua proeminência aí na região entre a ponte e o braço da ponte, tá? É um nervo misto, então ele tanto é eferente para músculos mastigatórios, como ele é aferente para face, crânio, dente, língua, mucosa e a conjuntiva ocular. Então, sensação de pegar na esclera do olho é responsabilidade aí do ramo oftálmico do trigêmeo, tá? Então, o ramo oftálmico, ele passa pela fissura orbital superior. O ramo maxilar, ele passa pelo forame redondo. E o mandibular passa pela região do forame oval, como a gente está vendo aqui nessa imagem, tá? Então, ó, forame orbicular superior, tá? Passa o ramo oftálmico. O ramo maxilar passa aqui pela região do forame redondo. E o ramo mandibular passa aqui pela região do forame oval, tá? Então, a gente tem aí o V1, V2 e V3, que é o ramo 1, ramo 2 e ramo 3 do nervo trigêmeo, quinto par de nervo craniano, tá? Então, observem que antes da sua emergência nos forames, ele vem em uma apresentação única e ele se divide nos 3 ramos para entrar em cada uma das suas regiões, né? Ramo oftálmico, ramo mandibular e ramo maxilar, para fazer a inervação aí sensitiva, tá? Aqui a gente tem uma representação. Então, observem aí, o ramo oftálmico, ele é responsável pelo terço superior de sensibilidade da cabeça. Então, couro cabeludo, a percepção geral de sensação ocular, tá? E ao redor dos olhos, região de nariz, etc. O ramo 2 ele está relacionado principalmente aí à sensibilidade da gengiva, dente, região de mandíbula, tá? Região de bochecha também. E o ramo 3, que é o ramo mandibular, associado aí mais à sensibilidade na região das gengivas inferiormente, dentes inferiores, região do queixo aí, arco da mandíbula, tá? Toda essa região aí, ok? Então, só mostrando mais uma vez, ó, as regiões de sensibilidade, oftálmico, V2 aí, maxilar, e V3 aí, o ramo mandibular. Lembrando que essa sensibilidade trigêmea, ela não é uma sensibilidade especial, tá? É a sensibilidade geral, de toque, temperatura, pressão, ok? De dor. Então, ele não é considerado um nervo com terminação aqui especial na questão sensitiva, tá? Aí, só mostrando mais uma vez a imagem. Aqui a gente está associando outras regiões também, outros nervos, que também fazem inervação sensitiva e motora. Mas, no momento, o nosso foco é o trigêmeo, tá? A avaliação do trigêmeo é uma avaliação basicamente sensitiva. E aí você pode fazer os testes básicos, né? Com um palito, com um chumacinho de algodão na ponta. Você pode pedir para o paciente olhar para o lado e você toca a esclera do olho do paciente para ver se ele consegue perceber, tá? Nesse caso aí, eu estou testando a sensibilidade do ramo oftálmico, tá? Do trigêmeo. Eu posso testar só um ramo, né? Ou posso testar os 3 ramos. Então, se eu testar esse oftálmico, nessa região da esclera, eu já estou testando, tá? O ramo oftálmico. Eu posso testar aqui na região do lábio superior para testar o ramo mandibular e posso testar na região do queixo para testar o ramo mandibular. Nervo facial, o 7º par, é outro par de grande relevância clínica, grande importância clínica. Ele emerge aí da região do sulco bulbo contínuo, né? E é um nervo misto, tá? Misto porque ele tem tantas terminações aferentes quanto terminações eferentes. Então, ele é eferente para músculos faciais, da mímica, orbicular do olho, da boca, prócero,
zigomático, tá? Então, essas musculaturas todas aí de mímica facial é o músculo, o nervo facial que faz a inervação. Assim como músculos do pescoço, né? E algumas glândulas, a gente vai ver que o nervo facial, ele tem um trajeto que passa por dentro da glândula parótida, tá? Então, por isso que é comum paciente com paralisia facial, né? Está associada à paralisia do nervo facial, à disfunção do nervo facial, o paciente apresenta a boca seca, né? Então, o paciente tem que ficar a boca seca, olho seco, tá? Não consegue lubrificar nem as mucosas, justamente por conta dessa passagem, dessa inervação dessas glândulas, tá? E a aferente, e aí, no caso, é uma fibra aferente especial, porque ela participa do processo de gustação, de percepção de sabores, tá? Essa percepção de sabor do nervo facial está associada ao terço anterior da língua, tá? Primeiro, o terço anterior. E ele vai fazer a projeção para o corpo aí na região do forame estilomastoide. A gente vai ver aqui na imagem, tá? Temos aqui, ó, sétimo par de nervo craniano, nervo facial, ele sai aqui na região do forame estilomastoide. Observem aí, ó, como é complexa a inervação do nervo facial. Então, nós temos inervação de nervos de músculos branquiais, inervação de músculos viscerais, né, que seria o músculo normal. Nós temos a inervação sensória especial e nós temos a sensória geral, tá? Então, observem aí que a visceral, a inervação da musculatura da mímica facial, ela está aí representada em vermelho, ó, vindo para toda essa musculatura aí de orbicular do olho, próximo, zigomático maior, menor, orbicular da boca, tá? Então, toda essa musculatura mais extrínseca de mímica facial, tá? De músculos branquiais, nós temos aí parte do orbicular também, o elevador do supercílio, né? Que tem origem branquial, bucinador também tem origem branquial, tá? Então está representado aí em amarelo, tá? A apresentação sensória, né? Tá aí, ó, vindo aqui para a região do terço anterior da língua para a percepção de gustação. Só mostrando mais uma vez, tá? Então, músculo temporal, ó, mostrando o ramo temporal aqui do nervo facial. Nós temos um ramo aí posterior, tá? Que vem para a região do occipito. Só mostrando essa inervação branquial aí. Então, aqui só a correlação clínica, né? A gente sabe que a paralisia facial periférica, que é a que está associada ao nervo facial, ela é aquela que gera a lesão na hemiface completa, né? Que é a paralisia clássica ou paralisia de Bell. E quando essa paralisia facial está associada à lesão superior, ela vai gerar a lesão apenas num quarto da face, né, do lado contralateral, ao lado da lesão, por conta da decussão das pirâmides. Tá? Então, só a correlação clínica mesmo. Mostrando mais uma vez. Tá? Aí a avaliação do nervo facial ela também é muito simples. Se avaliar, eu posso pedir para o paciente fechar os olhos, fazer bico, tá? Então, você vai testar a musculatura facial para ver o resultado. Então, observe que esse paciente aí, ó, ele possui uma paralisia do lado direito, tá? Observe que nós temos a apresentação de pregas do lado esquerdo, ó, a pálpebra, ela se modifica e o olho está fechado. Enquanto que aqui, desculpa, que eu estou falando da imagem, né? Mas na face dele seria do lado direito, tá? Enquanto que aqui do lado direito, ó, a gente observa que a pálpebra ela não cerra completamente, né? Ela não se fecha. A borda superior ela não junta com a borda inferior e nós não temos a representação das estrias que representam a contração muscular, tá? Então a musculatura aí ela está inativa. Um teste simples para testar o facial, pede para o paciente fechar o olho com força, pede para o paciente abrir o olho.
Quiser testar os ramos inferiores, pede para o paciente fazer bico, pede para o paciente soltar. Você pode pedir também para testar levedade, para ele encher as bochechas ou bochechar, né? Então, isso aqui também eu estou testando o nervo facial. Posso pedir para ele enrugar o senho, né? Franzir a testa. Também estou testando o nervo facial. Então, você pode brincar com o paciente para fazer o teste do nervo facial. Só um instantinho, pessoal. Pronto, vamos lá. Opa. Então, nervo seguinte, o oitavo par, é o nervo vestibulo-coclear. Ele sai da região do sulco bulbo contínuo, tá? Ele é um nervo que é basicamente aferente para equilíbrio e para audição, então é um nervo também com terminação aí especial, tá? E ele passa aí na região do meato acústico interno, mais especificamente na zona petrosa do músculo occipital, como a gente vai ver, tá? Então ele passa aqui, ó, também na região do forame estilomastóide. O glossofaríngeo, acabei pensando que tinha mais slide dele, acabei não falando, tá? Então aqui, o vestíbulo coclear, ele é responsável principalmente pelos reflexos do olho, tá? Para que ele fique sempre coordenado com os movimentos da cabeça. Então, se eu movimento a minha cabeça para um lado, tem um reflexo natural que leva o meu olho mais lateralmente, tá? Ou mais medialmente, no caso do olho direito. Se eu coloco para o outro lado, a mesma coisa, tá? Então, pacientes com o distúrbio aqui do nervo vestibulo-coclear, por vezes vão apresentar um nistagmo. Então, quando você faz a modificação do posicionamento da cabeça, e aí é até um teste comum que a gente faz muito fisioterapia manipulativa, né? Você coloca o paciente deitado para saber se pode manipular a região cervical. Você coloca o paciente deitado na maca e põe a cabeça dele voltada para trás, né? Então, quando você faz isso, eu vou observar o olho do paciente e ver se ele tem aqueles movimentos involuntários do olho que estão associados a nistagmo, né? Então, paciente com nistagmo, a gente não vai fazer essas técnicas manipulativas, tá? Da região cervical, porque pode ser desde uma alteração do nervo em si, tá? Quanto pode ser uma alteração vascular, né? Geralmente associada à artéria basilar. Ou pode ser também da artéria vertebral. Ricardo, no nistagmo é esse movimento involuntário dos olhos quando você faz o movimento da cabeça, tá? O olho ele começa a mexer de forma involuntária. Deixa eu ver se eu acho um. Eu ponho aqui. Interessante. Só um minutinho. Cadê? Vou botar aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Estão vendo minha tela? Vou colocar aqui o nistagmo, tá? Observe o movimento involuntário do olho, ó. Tá? Pronto, isso é o nistagmo. Muito presente também em casos de labirintite. Aí vocês podem assistir depois. Tem vários vídeos aí. Ó, esse aqui que a gente faz, essa manobra que a gente faz para manipulação da cervical, para ver se o paciente tem nistagmo.
Normally, only with head movement does fluid within the inner ear also move, informing the brain that a head turn occurred. Exatamente, Ricardo. However, should a crystal called an otolith gets displayed, the deep head-hanging maneuver is performed to treat the superior canal O paciente deitado, a cabeça fica suspensa para trás. This maneuver is started by laying down and extending the head as far back as possible. If BPPP is present, vertical eye twitching called nystagmus will occur. Então isso aí é o nistagmo. This position is held for 30 to 60 seconds. The head is then bent forward, chin to sternum, and is again held for 30 to 60 seconds. When performing this maneuver, another individual can help with these position changes. Finally, the deep head-hanging maneuver is completed by sitting back up. At this point, the loose crystal should have come out of the canal, causing no further problems. So what's going on with these position changes? Essentially, the head is moved in such a way to manipulate the crystal. Aí tá. Isso aí é até uma manobra para tratamento de distúrbio vestibular. Vou voltar para o slide. Beleza? Ficou claro? Bate-papo, cadê? Isso, Leonardo. Aí não faz porque não tem risco, porque eu não tenho como ter certeza se o paciente ele tem só um cristal no labirinto, isso que está provocando um nistagmo, ou se é uma alteração vascular, aí principalmente na artéria vertebral e na artéria basilar, aí eu não consigo distinguir dessa forma, só com um teste, entendeu? Aí a gente não faz. Beleza? Então, vestíbulo coclear. O nono par, nervo glossofaríngeo. Ele emerge aí na região... Só um minutinho, bate-papo. Beleza. Ele emerge aí na região do sulco lateral posterior do bulbo. Então, observe que a gente está descendo, né? A gente saiu lá de cima do quiasma óptico e do bulbo olfatório e está chegando aqui já no bulbo. Tá? É um nervo também misto, né? Que é referente para a parótida e faringe. E aferente para o pavilhão auditivo, faringe, corpos carotídeos, língua e gustação, tá? Então, o glossofaríngeo é um nervo especial, tá? Ele na sua parte aferente, tá? E também na sua parte eferente também, região da musculatura da faringe, também região de musculatura branquial, tá? Ele emerge, né, para fora do crânio pelo forame jugular, tá? Então, observe que todos os nervos que a gente viu até agora, eles saíam e vinham apenas para a região da cabeça e face, tá? Chegou aqui no glossofaríngeo, agora eles estão descendo em direção aí para o pescoço, então eles estão ficando mais caudais também a sua inervação. Então, até o vestíbulo coclear, tá? Até o vestíbulo coclear, a inervação, ela é exclusivamente cranial, tá? A partir do glossofaríngeo no par, a inervação ela começa a acontecer também para níveis axiais, tá? Por assim dizer, né? Mais caudais. Glossofaríngeo. O nervo vago, né? Importantíssimo clinicamente. É também um nervo misto. Ele é referente para vísceras torácicas e abdominais, né? Para músculos da faringe, laringe. Então, ele também é um nervo especial. Aferente para faringe, laringe, traqueia, esôfago, vísceras torácicas e abdominais. Também sai pelo forame jugular, junto lá com o nervo glossofaríngeo. Tá? O acessório, que é o 11º, ele é exceção porque ele não tem núcleo, não tem origem apenas no tronco encefálico, ele tem origem também na medula. Ele sai do sulco lateral posterior do bulbo, né? É eferente para laringe, vísceras torácicas, e também sai pelo forame jugular, juntamente com o glossofaríngeo e o vago.
tá? Estão mostrando aí, ó. Professor, Oi. Pode falar. o décimo eferente. O décimo é eferente e aferente, tá? Ah, os dois, né? Misto, então, no caso. Ele é misto, aham. Então vale, tá? E o, Mas o décimo primeiro é aferente. o décimo primeiro, ele é eferente, Ah, beleza. viu? Obrigado. Então, mostrando aqui, ó, o forame jugular, a passagem do glossofaríngeo, do vago e do acessório. O hipoglosso, né, o 12º par, o último par de nervo craniano, ele sai do sulco lateral anterior bulbar. Ele é eferente para a musculatura da língua, tá? Então, ele vai controlar basicamente a musculatura da língua e ajudar no processo de deglutição e mastigação, tá? E ele sai aí pelo canal do hipoglosso. Então, a gente tem uma representação da língua, mostrando os pares de nervos cranianos que estão associados com a sua inervação, tá? Então, com relação à sensibilidade gustativa, a sensibilidade especial, nós temos quem? O sétimo par, né? E o nono par. Então, o sétimo par que é quem? Vamos lá, quem é o sétimo par? Cadê, meu povo? Quem é o sétimo par de nervo craniano? Facial, que a gente falou que ele inerva o quê? Os 2/3 anteriores da língua, né? E o glossofaríngeo, responsável aí pela sensibilidade gustativa do terço posterior, tá? O nono par, glossofaríngeo. O glossofaríngeo também faz o controle da musculatura intrínseca da língua, né? O trigêmeo, ele faz a sensibilidade geral, tá? Então, não é sensibilidade especial, não é gustativa. Então, se você sente nos 2/3 anteriores da língua pressão, dor, temperatura, é ação do trigêmeo, tá? Do trigêmeo. E o glossofaríngeo também faz a sensibilidade geral do terço posterior da língua, do fundo da língua. Aí só uma imagem, né, com um resumão geral. Beleza?